Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Querido, sou advogado e professor e hoje irei ajudá-los na resolução das questões de direito tributário do 29º exame da prova da ordem, tá bom? Vamos iniciar pela questão 22, lembrando que nós estamos analisando a prova branca do 29º exame da ordem. Vamos lá. A questão 22, ela trata do seguinte: a Fazenda Pública apurou que fato gerador ocorrido em 12 de outubro de 2007, referente a um imposto sujeito ao lançamento por declaração, não havia sido comunicado pelo contribuinte ao fisco. Por isso, efetuou o lançamento de ofício do tributo em 5 de novembro de 2012, tendo sido o contribuinte notificado desse lançamento em 9 de novembro de 2012, para pagamento em até 30 dias, como de praxe. Não sendo a dívida paga, nem tendo o contribuinte impugnado o lançamento, a Fazenda Pública inscreveu em 5 de outubro de 2017 o débito em dívida ativa, tendo ajuizado a ação de execução fiscal no dia 8 de janeiro de 2018. Diante desse cenário, assine a afirmativa correta. Pessoal, antes da gente analisar as alternativas, eu vou com vocês aqui para as dicas de resolução, que é onde eu mostro como seria a melhor forma de a gente resolver essa questão. Vocês podem observar que aqui na questão eu fui grifando, e isso é uma coisa que eu até sugiro que vocês façam na prova de vocês, eu fiz na minha prova, que é o quê? Ir grifando as palavras que são consideradas palavras-chave, ou seja, vão facilitar demais para que a gente possa resolver essa questão. Então eu grifei aqui fato gerador, as questões de data, e toda questão, quando envolve data, a gente já sabe que vai, quase com toda certeza, tratar de prescrição e decadência. É um tema bem recorrente no exame de ordem. Então vamos lá. Prescrição e decadência, eles estão previstos no CTN, então a gente vai ter que ir até o CTN. Eu vou colocar aqui os artigos, mas caso você precise, também pode abrir direto no seu computador ou no seu Vadmecum, sem problema algum. Então eu trouxe aqui a ordem cronológica dessa questão. O fato gerador, o lançamento, que no caso é a constituição do crédito tributário, a inscrição em dívida ativa e, por fim, a execução fiscal, no momento que foi ajuizada essa execução fiscal. Então, pessoal, vamos ao seguinte: decadência, o que seria a decadência? Decadência é o direito que a Fazenda Pública tem de, a partir do momento que houve um fato gerador, ela tem que constituir esse crédito tributário, beleza? Esse prazo são de 5 anos. Então, observado aqui o momento do fato gerador, que ocorreu em 2007, ela teria 5 anos para que ela pudesse constituir esse crédito. Só que, pessoal, a gente tem que observar o seguinte: esse prazo de 5 anos, ele começa a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, nesse caso, como o fato gerador ocorreu em 2007, o lançamento ele vai começar a valer esse prazo de 5 anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte, no caso, 1º de janeiro de 2008, beleza? Então, a gente já observa aqui de plano que, fazendo a continha básica, a gente já consegue perceber que foi dentro dos 5 anos. Então, tá ok. Decadência já não ocorreu nesse caso. Agora, deixa eu ver a questão da prescrição. O que seria a prescrição? A partir do momento que o crédito está constituído, está tudo certinho com o crédito, a Fazenda tem 5 anos para ajuizar a execução fiscal. Ou seja, por meio da execução fiscal, a Fazenda vai cobrar judicialmente esse débito do contribuinte. Então, a gente tem que observar o seguinte: o lançamento ocorreu em 5 de novembro de 2012, certo? E a execução fiscal, ela só foi ser ajuizada no dia 8 de janeiro de 2018. Pessoal, tá claro, foi acima de 5 anos já prescreveu esse direito da Fazenda. Então, a gente volta aqui agora para as alternativas e vamos analisar o seguinte, olha. A alternativa B, que é a que eu já deixei grifado como correta, ela trata: a cobrança é indevida, pois teria sido consumado o prazo prescricional para propor a ação de execução fiscal. Pessoal, está claro isso? Como está previsto no artigo 174, já está tratando aqui que prescreve em 5 anos o direito da Fazenda em ajuizar a execução fiscal da Constituição definitiva. Então, aqui a gente, para resolver essa questão, tem que analisar as datas. É muito importante que você possa, caso possa, realize essa ordem cronológica na sua prova para facilitar o entendimento e a visualização no momento da resolução da questão, beleza? Então aqui, analisando a alternativa A cobrança é indevida, pois o crédito tributário foi extinto pelo decurso do prazo decadencial. Não, pessoal, é prescricional, como a gente já viu no artigo 174. Depois aqui na alternativa C, a cobrança é devida, pois a inscrição em dívida ativa do crédito tributário. Então assim, a gente não está falando agora de inscrição em dívida ativa. A inscrição em dívida ativa, ela é necessária para que você ajuize a execução fiscal, certo?
Mas ela não entra em questão de marco temporal, ela não faz parte do marco temporal. Quem faz parte do marco temporal é a constituição do crédito tributário para depois o eventual ajuizamento da execução fiscal. E a alternativa D, a cobrança é devida, pois não transcorreram mais de 10 anos entre a ocorrência do fato gerador e a inscrição em dívida ativa. Nada a ver, não tem relação de 10 anos. Os prazos aqui que são estipulados no artigo 173 e 174 são pura e simplesmente 5 anos. Então, pessoal, está claro aí a alternativa B, a alternativa correta da questão 22. Continuando, questão 23. O município X, na tentativa de fazer com que os cofres municipais pudessem receber determinado tributo com mais celeridade, publicou, em maio de 2017, uma lei que alterava a data do recolhimento daquela exação. A lei dispunha que os efeitos das suas determinações seriam imediatos. Nesse sentido, assinale a afirmativa correta. Pessoal, vocês viram aqui que eu grifei as palavras-chave, aquelas palavras que vão ajudar para a gente resolver essa questão. Então, alterava a data do recolhimento, tão somente a data do recolhimento, e que os seus efeitos deveriam ser imediatos. Então, vamos lá. A gente já percebe que a gente está tratando da questão da anterioridade. A anterioridade, o princípio da anterioridade, ela está na Constituição Federal, no seu artigo 150. Então, no seu artigo 150, vocês podem pausar o vídeo, caso achem necessário, para ler esse artigo completo, mas ele fala aqui que é vedado aos entes federativos, no caso a União, os Estados, municípios e Distrito Federal, cobrar tributos, aí aqui na linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. Ou seja, a gente está falando de instituição e aumento. E depois, na linha C, antes de decorridos 90 dias. Então, esses são os dois princípios de anterioridade. Você não pode, óbvio que existem exceções, deixei aqui a observação, mas em tese você não pode instituir, realizar a cobrança de tributos que tenham sido instituídos naquele exercício ou antes de 90 dias. Esse é o princípio da anterioridade. Então, a gente vai verificar, voltando aqui para a questão, que eles não estão instituindo, nem aumentando, majorando, simplesmente alterando a data de recolhimento. E essa questão da alteração da data de recolhimento, ela está na súmula vinculante 50, que trata da seguinte forma: norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Ou seja, pessoal, importante a gente saber o que é o princípio da anterioridade, mas essa questão ela é resolvida por meio de súmula, certo? A súmula 50, salvo engano, súmula 50 do STF. Então tá aí, vamos observar agora as alternativas. A alternativa C é a correta. A lei é constitucional, uma vez que nessa hipótese não se sujeita ao princípio da anterioridade. Pessoal, assunto simulado, não tem nem muito o que se discutir, é letra fria da lei, tá bom? Vamos agora analisar rapidamente as outras hipóteses aqui, as outras alternativas. Segundo a Lei de Introdução às Normas do Direito, a LINDB, a lei é válida, mas apenas poderia entrar em vigor 45 dias após a sua publicação. Pessoal, como a gente já verificou, não está sujeito ao princípio da anterioridade. Então, ela pode sim começar a viger a partir do momento que ela foi publicada, tá bom? A lei é inconstitucional, uma vez que não respeitou o princípio da anterioridade. A gente já vê que ela não se sujeita ao princípio da anterioridade. Depois vem, a lei é válida, mas só poderia vigorar 90 dias após a sua publicação. Também tratando do princípio da anterioridade, mas a gente já percebeu que não precisa se atentar a isso, né? Ela está claro na súmula que não se sujeita ao princípio da anterioridade. Pessoal, antes de a gente começar a resolução número 20, da questão número 24, gostaria de pedir para vocês que vocês compartilhem com seus amigos, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, porque isso é muito importante para que a gente possa continuar com esse projeto e muitos outros que estão a vir por aí, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui na questão 24, ela trata do seguinte: a União lavrou auto de infração para a cobrança de créditos de imposto sobre a renda devidos pela pessoa jurídica PJ. A cobrança foi baseada no exame, considerado indispensável por parte da autoridade administrativa de documentos, livros e registros de instituições financeiras, incluindo os referentes a contas de depósito e aplicações financeiras de titularidade da pessoa jurídica PJ, após a regular instauração de processo administrativo. Beleza. Não houve, neste caso, qualquer autorização do Poder Judiciário. Sobre a possibilidade do exame de documentos, livros e registros de instituições financeiras pelos agentes fiscais tributários, assinale a afirmativa correta. Mais uma vez, antes de a gente começar a ler as alternativas, vamos dar uma dica aqui de resolução. Lembrando que um ponto muito importante que vocês têm que saber é que, embora a FGV, no momento de formular as questões, eles foquem
claramente em Constituição Federal e Código Tributário Nacional, existem algumas questões que elas fogem um pouco dessa regra e tratam de leis complementares ou leis específicas. Ao meu ver, essa questão aqui, a questão 24, ela é a questão mais difícil dessa exame de ordem da OAB na matéria de direito tributário. Por quê? Ela trata de uma lei que não é tão verificada por nós. Não é uma lei tão usual. Então é o seguinte, olha, a gente observando aqui o artigo 6º dessa lei complementar, ele trata do seguinte: as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado. Ou seja, pessoal, a lei deixa claro que há necessidade de ter sido instaurado um procedimento administrativo para verificar se está certo ou se está errada aquela cobrança ou qualquer coisa do tipo. Então, vamos lá, observando as alternativas. É expressamente previsto em lei, sendo indispensável a existência do processo administrativo instaurado. Pessoal, isso aqui fica até difícil a gente discutir muito essa alternativa e discutir a resposta, porque está exatamente o que está na lei. A lei trata que é necessário e sim, não tem muito outra escolha, tem que ter o processo administrativo instaurado para que se possa pedir esse exame de documentos. Então está lá, a alternativa B é a correta. As outras falam que não é possível em vista da ausência de previsão legal. Não, mentira. Está previsto no artigo 6º da lei complementar que a gente acabou de analisar. É expressamente previsto em lei, sendo, no entanto, dispensável. Negativo. A lei deixa claro que não é indispensável. Precisa ter, sim, o procedimento administrativo instaurado. E depois aqui, é previsto em lei, mas deve ser autorizado pelo Poder Judiciário, conforme exigido por lei. Como a gente já verificou também, nada é falado de Poder Judiciário, de autorização ou algo do tipo. Está previsto em lei, é isso que tem que ser seguido, tá bom? Pessoal, seguindo agora para a questão 25, a penúltima questão do direito tributário na ordem, vamos lá. A União, diante de grave desastre natural que atingiu todos os estados da região norte, e considerando ainda a severa crise econômica e financeira do país, edita a medida provisória que institui empréstimo compulsório para que as medidas cabíveis e necessárias à reorganização das localidades atingidas sejam adotadas. Sobre a constitucionalidade da referida tributação, assinale a afirmativa correta. Pessoal, mais uma vez eu grifei as palavras-chave, aquelas que vão dar um norte de como a gente vai resolver essa questão. Então vamos lá. Desastre natural, crise econômica e financeira, medida provisória e empréstimo compulsório, tá bom? Então vamos lá. Questão de empréstimo compulsório, ele está claro na Constituição Federal, no artigo 148, que trata: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. E aqui depois, no inciso, traz quando que se pode instituir os empréstimos compulsórios, tudo certinho. Então, pessoal, a gente já consegue, de plano, verificar que a forma que foi instituída esse empréstimo compulsório está errada, porque ele foi instituído por meio de medida provisória. Embora a medida provisória ela empregue celeridade, ela não é a forma correta. A Constituição veda a utilização de outro meio, a não ser a lei complementar para a instituição de empréstimo compulsório. Então a gente observa aqui na alternativa B, que é a correta, ela trata do seguinte: o empréstimo compulsório deve ser instituído por meio de lei complementar, sendo vedado pela Constituição de 88 que medida provisória trate do assunto. Está claro. No artigo 148 da Constituição, a gente percebe, só de bater o olho ali no início dele, que é necessário que seja por lei complementar. Vamos analisar as outras alternativas, só para ficarmos conscientes. Olha, alternativa A. O empréstimo compulsório não pode ser instituído para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Negativo. O empréstimo compulsório pode e deve ser instituído para esse tipo de despesa. Aí aqui, nenhum tributo pode ser instituído por meio de medida provisória. Mentira. Embora não seja algo tão comum, podem sim ser instituídos tributos por meio de medida provisória. Tá bom? É uma exceção, mas pode. Alternativa D. A União pode instituir empréstimo compulsório para atender às despesas decorrentes de calamidade pública, sendo possível, diante da sua situação de relevância e urgência, a edição de MP com esse propósito. Pessoal, todo momento que existe ali uma calamidade pública, um desastre, uma crise econômica, já existe a relevância e a urgência. Como eu disse, realmente, a medida provisória, ela dá um caráter de celeridade, ela é mais célere, ela é mais rápida. Mas a Constituição veda. Se a Constituição veda, não tem o que a gente faça. A gente tem que obedecer o que está lá na Constituição, tá bom? Então, pessoal, partindo agora para a questão 26, que é a nossa última questão,
Antes, eu gostaria de mais uma vez pedir para vocês, caso estejam gostando desse conteúdo que a gente está gravando aqui, que curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos que também estão prestando a prova da ordem e se inscrevam no nosso canal, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá. Questão 26. O chefe do executivo do município X editou o decreto 123, que corrige o valor venal dos imóveis para efeitos de cobrança do imposto predial e territorial urbano, famoso IPTU, de acordo com os índices inflacionários anuais de correção monetária. No caso narrado, a medida, pessoal, grifei mais uma vez, foi por meio de decreto para corrigir o valor venal e correção monetária. Essas são as palavras-chave que a gente precisa observar para resolver essa questão. Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês a diferença de duas coisas. O que é atualização monetária e o que é majoração. A atualização monetária está aqui, ó. Trata-se de correção monetária, ou seja, nada mais é do que um ajuste financeiro. Então, ela não vem com o intuito de majorar, de prejudicar o contribuinte. Ela é simplesmente valorizar esse dinheiro. O dinheiro dele tinha um valor, né? A cobrança tinha um valor e ele ficou defasado com o tempo. Então, a atualização monetária é justamente para dar esse valor atual para o dinheiro. Então, está tranquilo. A majoração, por outro lado, já vem do aumento da carga, seja pela alíquota ou pela base de cálculo. Aí sim, é aumento realmente do quanto será cobrado do contribuinte. Está sendo alterado a base de cálculo, a alíquota. Então, realmente, é totalmente diferente da atualização monetária. Então, a gente analisa aqui o CTN no artigo 97, que dispõe sobre o seguinte. Somente a lei pode estabelecer. Aí aqui, ó. A instituição de tributos ou a sua extinção, a majoração de tributos ou sua redução. E aí aqui, parágrafo 1º. Equipara-se a majoração do tributo à modificação da sua base de cálculo. Pessoal, na alternativa, na questão, a gente já verificou que não está falando nada de majoração, então, nem de instituição. Ele simplesmente está fazendo uma atualização monetária. E o parágrafo 2º aqui, ele fala de uma forma bem clara. Não constitui majoração de tributo, para fins do disposto no inciso 2 deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Ou seja, no artigo 97, diz o que deve acontecer por meio de lei, a instituição e a majoração. E no próprio parágrafo 2º, fala-se que a simples atualização monetária não é caracterizada majoração. Nesse sentido, ela pode sim ser por meio de decreto. Se na lei está previsto o que deve ser por meio de lei, o que não pode ser sim por meio de decreto. Então está bem tranquila essa questão que fala o seguinte, a alternativa correta. Está de acordo com o princípio da legalidade, pois a atualização monetária da base de cálculo do IPTU pode ser realizada por meio de decreto. Como a gente viu, no artigo 97, fala só que por meio de lei deve ser majorado ou instituído o tributo. A mera atualização monetária não existe a necessidade de ser por meio de lei, pode sim por meio de decreto. Então aqui a alternativa A fala, fere o princípio da legalidade, a gente já sabe que não fere, porque está de acordo com o que está previsto no CTN. A alternativa B está de acordo com o princípio da legalidade, pois a majoração da base de cálculo... Pessoal, em momento algum está falando de majoração da base de cálculo, sem atualização da correção monetária, fazendo uma simples atualização para a correção monetária do valor. E a alternativa D, fere o princípio da legalidade, pois a atualização monetária da base de cálculo não dispensa a edição de lei. Pessoal, dispensa sim, pode ser por decreto, é o que está no CTN, então a gente vai seguir o que está no CTN. Tá bom? Pessoal, acredito eu que a gente tenha conseguido analisar os principais pontos dessa prova, em questão de direito tributário. Essas questões elas são recorrentes, quase todos os anos esses assuntos são trazidos, uma vez ou outra entra um outro assunto. Então eu gostaria de compartilhar com vocês aqui todos os meus contatos. Vocês podem entrar em contato comigo por meio do meu Facebook, do meu Instagram ou por meio do meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma dificuldade na resolução de qualquer prova, seja essa ou seja outra, na matéria de direito tributário. Tá bom? Então eu aproveito para encerrar aqui minha participação, dizendo a todos vocês que com muita dedicação, com muito estudo e com muita paciência, vocês vão lograr êxito nessa prova da OAB. Eu não tenho dúvida disso. Eu até costumo dizer que eu não dou para meus alunos um desejo para eles boa sorte, e sim boa prova. Boa prova é característica daquele que está bem preparado. Se você se preparou, vai chegar no dia da prova com bastante serenidade, vai analisar as questões, vai resolver e vai dar tudo certo. Tá bom? Então contem comigo, pode entrar em contato, estarei sempre à disposição. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.